Só muda minha mamãe. A humanidade não deu certo. Essa foi uma frase que me impactou muito na semana passada. O ator Flávio Migliaccio, ele se suicidou, todo mundo deve ter visto. Ele escreveu uma carta com diversos dizeres, muitas coisas importantes e sentimentos ali, mas a frase que mais chamou a atenção foi: a humanidade não deu certo. Isso mexeu muito comigo, acho que com a maioria dos brasileiros, ou então pelo menos aqueles que, enfim, se comovem, né, ainda. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, porque isso também me fez refletir muito sobre o termo humanidade. Sabe o que é humanidade em si? Porque ser humano é diferente, né, enfim, de humanidade. A humanidade, ela tem a ver com um grupo, tem a ver com uma sociedade, com uma construção que vai além das necessidades individuais e humanas. A maioria de nós sobrevive a essa cultura. O ser humano dentro dessa sociedade, a humanidade em si, significa sobrevivência, não é vida. É a gente se afastar cada vez mais daquilo que é o nosso natural, daquilo que tem valor realmente, para então construir necessidades que não são individuais, né? Que, enfim, que não são essenciais, mas são, enfim, necessidades coletivas. E não coletiva no sentido do grupo, né? Enfim, da forma mais primária, que isso também é do ser humano, isso também é compassivo, isso também tem ali as relações, tem afeto, mas é o grupo como a gente estabeleceu ele, não só nos dias de hoje, mas desde sempre. É a humanidade, né? As grandes sociedades, a cultura, enfim, a gente precisa fazer parte, nisso a gente se abandona, a gente vai se afastando. Então, assim, o que significa, né? A humanidade não deu certo? Será que ela tinha que dar? Será que ela não estava fadada, né? A humanidade, ela é doente, mas será que ela já não nasceu doente? E aí a gente vai mantendo, sabe, essa doença, né, na vida, até o momento em que a gente para e pensa: putz, eu tô doente, eu preciso me curar, né? E não é curar a humanidade, eu preciso me curar. Curar o ser humano que existe dentro de mim e que eu tô totalmente afastado. Então, assim, eu acredito que a humanidade, ela não deu certo, mas ela foi resultado de tantas ações e escolhas anteriores à nossa geração. E à geração dos nossos pais e dos nossos avós, dos nossos bisavós. É uma coisa que vem lá, né, dos primórdios da criação da humanidade em si. Nós nos afastamos daquilo que é realmente necessário e importante, daquilo que é viver e dos relacionamentos mais básicos, sabe? Em termos de afeto. Nós desaprendemos a nossa natureza mais humana e mais compassiva, né? Porque existem algumas teorias, alguns autores que falam que a natureza humana, ela é compassiva. E eu até acredito nisso, mas eu acho que com o passar da vida, desde que a gente nasce, a gente é trilhado num caminho de afastamento a esse natural, né? A essa compaixão, enfim, que permeia, enfim, o nosso ser, a nossa essência, porque a gente precisa fazer parte, a gente precisa de alguma forma ter e não ser. Uma frase que eu ouvia muito: as pessoas preferem ter ao invés de ser. E eu ouvia isso na época da minha faculdade, sabe? Então, assim, desde quando a humanidade, ela tá doente? Eu acho, de repente, desde que ela foi criada, né? A humanidade, ela já nasceu assim. Porque ter razão se tornou sinônimo de sucesso. E para isso a gente precisa mostrar o quanto que o outro tá errado. A gente vive numa sociedade de competição, tem uma dualidade o tempo inteiro. O bom, o mal, certo, errado, e só existe uma verdade. Todas as outras que são diferentes da minha não servem. Então eu preciso atacar, eu preciso competir com isso o tempo inteiro. Isso que é a humanidade, né? Então, como, enfim, dentro desse contexto social, a gente vai valorizar o individual, a gente vai valorizar a vida humana, sabe? A gente tem que fazer um esforço muito grande para voltar para esse natural. Não é uma coisa fácil. Não tô dizendo que é impossível, não, muito pelo contrário. Eu acho que é por isso que a gente tá aqui, é por isso que eu faço esses vídeos. Enfim, o nosso trabalho aqui na Shang como um todo, ela é para isso, para que a gente possa voltar para o nosso natural. Todo o conteúdo, os nossos produtos, todos eles são pra gente voltar pro nosso natural. É porque eu acredito que a cura dessa doença da humanidade, ela vem pela consciência. O quanto que a gente precisa se aproximar dessa essência, que é a mesma entre todos os indivíduos. E se afastar desse termo da humanidade. Não é humanidade, né? Não é isso, porque a humanidade, ela fez atrocidades, genocídios, massacres, né? E não é de hoje. Não é de hoje. Se a gente for olhar, todos os povos, as grandes civilizações, elas foram construídas com base no domínio de outros povos, ou até o meu próprio povo, só que aquele que era pobre, aquele que era diferente. Então, a escravidão, ela faz parte da humanidade até hoje, se a gente for pensar. É a cultura da humanidade, né? Dessa sociedade, enfim, como um todo. Então, talvez a gente tenha que sair um pouco, sabe? Tipo, desse pensamento da sociedade em si, da humanidade,
pensar como indivíduos, o que é realmente importante. Claro, assim, ao meu ver, não são todos os humanos que são doentes, né? Porque tem aqueles que já estão no seu processo. O processo de consciência eu entendo que é o remédio, que é a cura para de repente essa humanidade doente, mas não tem a ver com a humanidade, tem a ver com o ser humano em si. O quanto que a gente precisa retornar. É olhar para si, é compreender aquilo que é importante, o valor que a tua vida tem. E aí você vai conseguir valorizar a vida do outro também, né? Enfim, da pessoa que tá do meu lado, que é igual a mim, porque essa essência ela é única. Eu tava vendo outro dia um vídeo do Sadhguru e ele dizia assim, isso faz tempo esse vídeo, não é um vídeo de agora, mas nesse vídeo ele falava assim, imagine que de repente você acorda e tem 250 milhões de pessoas mortas. Você tá vivo, mas existem 250 milhões de pessoas mortas. Você vai conseguir ser feliz? Você tá vivo, mas nesse caso, o estar vivo não é um privilégio, é um fardo, né? Porque tem 250 milhões de pessoas mortas, como é que você vai conseguir viver com uma consciência? Porque você sabe o valor da vida, porque você tá vivo. E talvez nesse momento, no momento em que a gente se depara com a morte, né, muito próxima, talvez a gente compreenda o valor real da vida. E não é a vida só minha, mas é a vida de todas essas pessoas que também fazem parte dessa humanidade, né? Então, se uma pessoa morre, isso já é uma perda, imagina 250 milhões, 10 mil pessoas. A vida ela se tornou banal por conta de várias necessidades que a gente foi criando ao longo dessa jornada da humanidade, dessa criação, que na verdade nem existe, a humanidade nem existe no final das contas, né? O que existe é só o humano que fica tentando se enquadrar e tentando fazer parte de algo que não é o seu natural. Eu vou fechar esse vídeo com uma pergunta: qual é o valor que a vida tem? E você só vai saber, eu acho que, responder essa pergunta se você se aproximar do que é viver pra você e deixar de sobreviver. Então, assim, é isso, né? Esse vídeo é um pouquinho pesado, né? Mas é um tema que precisa ser falado. Então é isso, um beijo e até a próxima semana.